Tudo bom, gente? Professor Ronaldo Faria. Continuaremos falando do processo revolucionário na Rússia. Hoje trataremos da revolução ao stalinismo, especificamente do governo Lenin, que se estende de 1917 a 1924. Lembrando que em 1917, aquele curto período dominado pelos socialistas moderados e pela burguesia liberal, não conseguiu resolver os problemas imediatos daquele processo revolucionário. Os problemas trazidos pela guerra, a crescente radicalização política, a ação direta de trabalhadores, de operários, de camponeses e também de setores militares, acabaram gerando uma instabilidade política que esse grupo, que até então governava de forma provisória, não conseguiu conter. E isso explica por que em outubro de 1917, finalmente, os bolcheviques chegam ao poder. E aí começamos a falar do governo de Lenin. A chegada dos bolcheviques traz uma continuidade de autoritarismo, de centralização. Como assim, Ronaldo? Lembrando que uma das principais demandas da sociedade russa era a retirada do país da guerra. E aí que foi negociada uma paz em separado com a Alemanha através do Tratado de Brest-Litovsk. E mesmo para alguns bolcheviques, esse tratado ele foi considerado humilhante, muito duro para a Rússia. A Rússia vai perder muitos territórios. A Rússia perde a Letônia, Estônia, Lituânia, a Finlândia, Polônia. E isso desagradou, como disse, até setores dos bolcheviques. Outra coisa, que medidas imediatas foram tomadas, tipo reforma agrária. Eu disse na aula anterior que por ação direta, camponeses tomavam as colheitas, tomavam terras, tomavam instrumentos e num primeiro momento Lenin referenda essa ação, agora num caráter governamental. Vai se falar também da estatização de bancos, de empresas. Também foi adotado um regime de partido único. E aí entra uma questão, que gera uma instabilidade política, certo? Ou seja, tem problema de cara para resolver. Um dos lemas da Revolução era todo o poder aos sovietes. Lembram? Aqueles núcleos revolucionários que atuavam em praticamente todas as cidades da Rússia. Quando Lenin efetivamente chega ao poder, gradativamente ele vai restringindo a autonomia, o poder desses sovietes, desses núcleos decisórios coletivos, digamos assim, democráticos, e todo esse poder passa a ficar concentrado no Partido Comunista, posteriormente chamado PCU, Partido Comunista da União Soviética. Portanto, já tem um processo de centralização, de autoritarismo. E aí, Ronaldo? Eu estou falando, portanto, que essa implantação desse regime bolchevique trouxe um considerável descontentamento. Então, era necessário, naquele momento, consolidar aquele regime bolchevique, vencendo esse descontentamento, que não era pouco. Ronaldo, como que isso vai ser feito? Isso vai ser feito através de um longo processo de guerra civil. Esse é o problema inicial. Tem uma promessa de entrega do poder aos sovietes, de estabilização da economia, de retirada do país da guerra, e essas promessas não foram cumpridas integralmente, inclusive para os setores populares. Se você fala de reforma agrária, se você fala de nacionalização do capital externo, certo? De investimentos externos, se você fala de estatização dos meios de produção, aqueles antigos setores dominantes, mesmo membros do partido bolchevique, eles ficam descontentes, eles não gostam de como a coisa está sendo organizada. Portanto, vai ter uma reação. Essa reação será vencida através de uma guerra civil que se estende de 1918 a 1921. De um lado, você vai pegar o Exército Vermelho, do outro lado, você vai pegar o chamado Exército Branco. Podemos dizer, de uma maneira bem resumida, esses aqui, eles estão, obviamente, querendo consolidar a revolução em curso, e esse grupo aqui, no caso, ele será contra-revolucionário. Então, se aqui eu posso pegar, basicamente, o grupo bolchevique, deste lado, nós vamos falar de uma gama considerável de
descontentes. Poderemos, inclusive, falar do grupo menchevique, que foi desalojado do poder. Podemos falar da burguesia liberal. Os anarquistas também. O anarquista vai ficar contra? Lembrando que anarquista não gosta de Estado, ainda mais um Estado autoritário, centralizador. Isso não bate muito bem com as ideias anarquistas. Eu posso acrescentar aqui, rapaziada, também do capital externo. Se eu falar de grupos sociais, eu posso falar, se eu estou colocando reforma agrária, eu posso falar que tem aquela classe de proprietários rurais. Eles não vão gostar muito da reforma agrária. A reforma agrária estabelecida, né, ela incide sobre a totalidade das grandes propriedades e a boa parte da média propriedade, vamos colocar assim. O que mais também? Ela é frágil, mas existe, mas se tem estatização, isso também pega os investimentos da burguesia industrial. Portanto, para consolidar o poder, os bolcheviques precisam vencer toda essa tropa aqui, chamada de Exército Branco. Para vencer essa guerra civil, Lenin, Trotsky, Stalin, né, eles estabeleceram uma coisa que será chamado de comunismo de guerra. Não é aquele comunismo, digamos assim, idealizado pelo Marx, ou mesmo pensado pelo Lenin. É aquele comunismo necessário para consolidar o regime através de uma guerra contra os descontentes. É uma série de medidas radicais, autoritárias, em alguns aspectos até violentas, impopulares. Vamos lembrar de Maquiavel nessa história, né? Os fins justificando os meios. Portanto, o governo Lenin abandona aquelas propostas iniciais, vamos colocar assim, e faz o que ele achava naquele momento necessário para vencer essa guerra interna, essa guerra civil. Tá? Ronaldo, você falou de medidas impopulares, né? Violentas em alguns casos. Dá exemplo de algumas delas. Como o fisco dos alimentos. Isso é extremamente grave. O camponês só pode ficar com uma parte que cabe ao sustento de sua própria família. O resto provavelmente será direcionado para o abastecimento desse exército vermelho que está na frente de batalha. Isso já havia sido feito mesmo antes do comunismo de guerra, mas ele consolida a inexistência de diferença salarial. Os salários são equiparados. Basicamente, o que foi feito na terra é estendido às empresas, às indústrias. A totalidade das grandes indústrias, certo? Sofre um processo de estatização e a grande maioria das médias, né, empresas também são estatizadas. Tem a continuidade daquele processo de reforma agrária. E você, de uma certa maneira, rompe de vez com o capitalismo, com os investimentos externos. Ronaldo, gerou descontentamento? Claro que sim, porque se você pensar, essa população que está sofrendo com essa implantação do regime, que está tendo salário, digamos assim, equiparado, que está tendo sua produção agrícola confiscada, também está lidando com uma brincadeirinha chamada alistamento militar obrigatório. Portanto, é um período bem grave nesse processo de implantação. São problemas sérios que têm que ser resolvidos na base da pancada. Ronaldo, com essas medidas autoritárias, ele consegue vencer? Consegue. Em 1821, podemos dizer que através da vitória contra esse grupo descontente, essa oposição, os bolcheviques consolidam o seu poder. Após vencer essa guerra civil e, teoricamente, resolver esses problemas iniciais, aí Lenin, vamos dizer, ele pode mudar um pouquinho de atitude, não ser tão autoritário ou violento. Ele vai adotar uma política conhecida como NEP. Essa nova política econômica, ela tem como principal característica a adoção de alguns conceitos, de algumas práticas capitalistas. Hoje a gente enxerga, né, o governo chinês tendo consideráveis práticas capitalistas. Uma política, digamos, socialista, mas uma economia basicamente capitalista. Quem abriu esse caminho foi o Lenin, no início da década de 20. Ele juntou os dois modelos, digamos assim, o socialismo e o capitalismo, porque ele tinha alguns objetivos. Tanto é que é famoso uma afirmação dele: eu vou dar um passo atrás para dar dois passos à frente. O passo atrás
seria o retorno de algumas práticas, de alguns conceitos capitalistas. Quais seriam os 2 passos à frente, seus 2 principais objetivos que deveriam ser alcançados? Digamos que um objetivo econômico e um objetivo político. Se ele imediatamente teve que lidar com um país em guerra, lembrando que esse país já saiu da Primeira Guerra Mundial praticamente destroçado, e quase que imediatamente ele parte por um outro conflito, agora interno. Portanto, não devemos imaginar uma economia saudável. Se ele confiscou toda a produção agrícola, acredito que os camponeses não deveriam se matar de trabalhar, sabendo que no final o Exército Vermelho passaria e confiscaria a sua produção. Se ele entregou o sistema produtivo industrial e colocou sob a direção dos operários, não estou dizendo que os operários são competentes para isso, mas esse processo precisa de um tempo para que essa produção industrial se adapte a esse novo formato. Então, a economia russa atravessava um grave desafio: se restabelecer, se reequilibrar. Esse é o objetivo econômico da NEP. Qual seria o objetivo político? Reconquistar o apoio da massa trabalhadora, principalmente da massa camponesa. Como que ele vai fazer isso? Aí você lembra das medidas adotadas nessa nova política econômica. Ele permite a diferenciação salarial, uma certa liberdade de comércio interno, a entrada de capital externo em áreas estratégicas, áreas que precisavam desse investimento, que a Rússia não tinha condições próprias de levar à frente. E principalmente nesse caso ele está pensando na indústria de base. E aí que essa nova política econômica, além de permitir a entrada do capital externo em áreas estratégicas, permite que o camponês passe a ficar com parte da produção. Se ele trabalha X, ele fica com uma parte de X. Se ele produz 10X, ele vai ficar com uma parte de 10X. Então isso vai provavelmente levar esse camponês a trabalhar mais e produzir mais. Ele também permite, principalmente nos campos, mas também no setor urbano, pequenos negócios privados. Portanto, tem uma hora que Lenin dá, vamos brincar assim, ele afrouxa o nó da gravata. A NEP é isso, é uma política de sedução a essa massa trabalhadora. Tenta fazer com que o país saia daquele problema, daquela crise gravíssima e comece a resolver seus problemas avançando economicamente. Ronaldo e Lenin, logo depois, ele passa por um grave problema de saúde, adoece de forma grave e imediatamente começa uma disputa interna dentro desse Partido Comunista Soviético para saber quem vai suceder esse primeiro grande líder da Revolução. Aí você pega uma disputa entre 2 principais líderes, Trotsky e Stalin. O Trotsky, ele é a favor da internacionalização imediata da Revolução, o que alguns vão chamar de revolução permanente. Era um conceito de que a União Soviética deveria exportar a revolução para qualquer lugar onde a camada trabalhadora estivesse sendo oprimida e criar condições para a expansão dessa luta socialista. E o Stalin? O Stalin tinha uma visão um pouco mais pragmática. Ele vai defender imediatamente um processo de consolidação interna. Primeiro resolve os problemas da União Soviética, depois expande, ajuda essa camada trabalhadora que precisa do socialismo para resolver seus problemas. Essa consolidação interna, às vezes, ela é chamada de revolução num só país. É meio grosseiro falar isso, porque é claro que o Stalin também tinha interesse em internacionalizar. É claro que o Trotsky também sabia que era interessante consolidar internamente. A questão é que o Stalin tinha um carisma pessoal danado. O Trotsky deu o azar de adoecer também nesse processo. Sabemos pelo caminhar da história que o Stalin consegue vencer essa disputa. Tanto é que a gente vai falar de stalinismo posteriormente, na próxima aula. E tomando o poder, Stalin vai transformar a Rússia, na verdade, numa ditadura pessoal, embora alguns não gostem de falar isso. E ele vai começar a brincadeira, tirando o Trotsky do Partido Comunista. Posteriormente, Trotsky será exilado na Sibéria e alguns chegam a dizer depois que Stalin será responsável por tirar o Trotsky da vida e da história.
Mas isso fica para uma próxima aula. Na próxima aula falaremos do governo Joseph Stalin. Valeu, galera? Um abraço.